também diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por todo aquele que em ti espera, Pai. E nós estamos aqui esperando em ti, meu Deus, clamando, buscando a tua presença, buscando a tua face, Senhor. Recebe aqui a nossa adoração, nosso clamor. Visita-nos, amado Deus e Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração agora seja o alvo do Senhor, meu Deus, e que o céu nos visite, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja diz graças a Deus, amém. Sente aí e abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 3. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, no nome de Jesus. Isaías, capítulo de número 3. Glórias a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Isaías capítulo 3, amém? Encontraram? Vamos ler aí o versículo, Isaías 3, quando todos encontrarem, você vai dizer amém. Se você não encontrou, você vai dizer misericórdia, amém? Isaías capítulo 3, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Deus tem para você nessa noite. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Essa palavra aqui, ela vem do trono do Senhor, e Deus está falando através do profeta Isaías. Digam ao justo que tudo irá bem com ele. Deus está apontando aqui para o futuro do justo. Qual é o contrário do justo? O ímpio. O ímpio é aquele que não obedece ao Senhor. É aquele que não se submete à vontade de Deus. É aquele que não obedece os seus mandamentos. É aquele que não acata a palavra de Deus. O ímpio é aquele que é ouvinte da palavra. E o justo? O justo é o que é o praticante da palavra. É aquele que pratica a palavra. Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, hoje nós falamos aqui na escola bíblica, João 14, 21, está escrito, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E aí ele diz: então virei e me manifestarei a ele. Então Deus, ele não vai se manifestar ao ímpio, ao rebelde, ao desobediente. O ímpio, ele não pode esperar o amanhã que tudo vá bem. O ímpio, ele pode até ter uma expectativa, ele pode até esperar, ele pode ter até um desejo, uma aparência, ele pode olhar que as coisas estão bem. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Deus está dizendo: diga ao justo que tudo irá bem. Por que vai bem? Aí ele vai dizer: porque comerá o fruto das suas ações. O fruto. Se você olhar para trás agora, o que você tem feito? O que você semeou em 2024? Que tipo de semente você semeou? Que tipo de semente você está semeando? O justo, ele não tem dificuldade em
dizer qual foi a semente que ele plantou. Foi a boa semente, a semente da justiça. Então, para você que semeou a semente da justiça, Deus está dizendo, tudo te vai bem. Deus está dizendo aqui, tudo te irá bem. O próprio Deus, ele vai dizer abra sua Bíblia aí, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, lá na carta de João. Terceira carta de João. Terceira carta de João. Diz assim a palavra do Senhor. Lá pertinho de Apocalipse, antes de Judas. Antes tem Apocalipse, antes de Apocalipse tem Judas, e antes de Judas tem a terceira carta, é a primeira, a segunda, a terceira. Olha o que Deus diz assim, ó. 3 João 2. Amado, peço a Deus que tudo ocorra bem com você e que esteja com boa saúde, como vai bem a sua alma. Eu desejo que vá bem tudo, que tudo vá bem com você, como vai bem a tua alma. Se você que está aqui nessa noite, e você que está nos ouvindo aqui pela rede social, se você que está nos ouvindo aqui pelo YouTube e pelo Facebook, se você praticou a justiça, Deus está dizendo que tudo irá bem com você. Amém? No nome de Cristo Jesus. Fique de pé e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Em nome de Jesus. Pastor, e se eu não tiver feito bem? Você tem a oportunidade agora, diante da palavra de Deus, de se arrepender e de consertar a sua vida. Só tem um meio de Deus mudar um decreto de juízo, é através do arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, se volta para Deus, Ele mesmo diz, chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Deus está garantindo que o justo, ele irá bem com ele. Digam o justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Feche seus olhos. Meu Deus, nós oramos. Meu Deus, porque a tua palavra, ela não voltará vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. O Senhor respalda a tua palavra. O Senhor está prometendo que o justo, ele irá bem, meu Deus. Ele comerá do fruto, meu Deus, ó Pai, das suas ações. Mas a tua palavra vai nos dizer, ai do ímpio, que tudo irá mal com ele. Meu Deus, não há esperança de paz para o ímpio, para o desobediente, para o rebelde, para aquele, meu Deus, que é apenas ouvinte da tua palavra, que não é praticante. Para esse, meu Deus, ele não pode esperar que tudo lhe vá bem, mas o justo sim. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Então, Senhor, materializa essa palavra. Entregamos a Ti, meu Deus, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, amado Espírito Santo de Deus, e que a Tua palavra nos leve, meu Deus, a experimentar todo o bem que o Senhor promete, em nome de Jesus. A igreja diz graças a Deus, amém? Então vamos continuar adorando o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.
como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glórias ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, o Senhor nos leva, leva aos oprimidos. Eu vou anunciar teu amor, eu vou anunciar teu perdão.
Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. O Senhor nos leva. Leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti, menos de mim. Preciso muito mais de ti, menos de mim. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia e nos dias das tribulações, amém? Glórias a Jesus. Por toda a minha vida, ó
Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Aleluia, Senhor, que me tira dessa prova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Oh, Senhor, é verdade. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é o nosso escudo, amém? Passa a palavra para o pastor Clécio. Sentar, irmãos. Convidar aqui o irmão Rivael, ele tem um testemunho aí para dar, no nome de Jesus. Tem aí algo aí para compartilhar com a igreja, edificar a fé. Pode vir para cá, irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Jesus. Amém. Irmãos, eu queria logo deixar aqui uns salmos.
Salmo 121, irmãos. Vocês podem abrir aí nas suas Bíblias. Salmo 121, versículo 5. A gente vai ler do 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O sol te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua volta, de agora em diante e para sempre. Então, irmãos, no nosso primeiro dia de trabalho no ano, na hamburgueria, a gente abriu dia 1º, né? E Deus abençoou que foi muito corrido, né? Eu acho que foi poucas hamburguerias abriram nessa data. E aí a gente teve muito pedido, e os pedidos eles começaram até a atrasar. E aí alguns clientes, não, eu preferi retirar. Aí um cliente veio retirar, e aí ele me pediu a localização, né? Aí eu peguei o celular, né, da empresa, e aí eu fui lá pra fora e mandei a localização pra ele, né? Aí quando eu fui abrir o portão, eu deixei o celular em cima do carro. Deixei o celular em cima do carro e esqueci o celular em cima do carro. E aí, agoniado, até a irmã Brenda ligou pra irmã Pamela pedindo papel acoplado. Só que aí a gente conseguiu, né, um outro produto, né, para substituir. E aí foi o jeito de eu fazer até algumas entregas. Aí eu peguei o carro e fui fazer uma entrega ali nos conjuntos ali, eu acho que é Zé Pereira. E aí eu esqueci o celular em cima do carro. Celular em cima do carro. Quando eu saí, o celular, eu tinha esquecido, né? Aí eu tava com o meu, né, vendo localização e tudo mais. Voltei, peguei mais 2 pedidos, fui deixar em outros lugares aí. E aí quando eu voltei, ela ficou perguntando: cadê o celular? Cadê o celular? E eu, rapaz, eu não sei não, devo ter perdido aí, eu não sei, não lembro de ter saído com ele, vamos procurar aqui. E aí a gente já tava encerrando e eu falei: liga aí mais uma vez pro celular. E já era 11 horas, 10 para 11 horas. E aí ela ligou, e aí eu procurando lá dentro, né, ver se tocava, se vibrava, alguma coisa do tipo, e nada. E aí um rapaz retornou, né, ele falou: você que é o dono do celular? Eu falei: sim, sou eu. Ele disse: não, eu encontrei por ali, eu tô com ele aqui, você quer vir pegar hoje ou só amanhã? Eu: não, vou pegar agora. Aí ele me passou a localização dele, e já até pelo telefone eu senti ali que ele tinha uma gíriazinha, e eu fiquei meio assim, desconfiado. E aí eu fui lá, peguei o carro, fui lá, peguei o celular, ele entregou o celular tranquilamente, era meio cavernoso ali, por ali. E aí eu peguei e só abençoei ele, né? Eu falei: Deus abençoe ele, tranquilo mesmo. Eu fui pra casa, pra glória de Deus. Foi impressionante, né? E até a irmã Brena disse que sentiu a presença de Deus, né? Que Deus sempre tem nos protegido. Outro dia eu saí também para fazer entrega. Eu perdi meu celular bem aqui na esquina. Quando eu tava voltando, o celular caiu do bolso, eu nem senti. Aí eu voltei e achei o celular no chão. E era cedo ainda, só que ninguém tinha passado a olhar. Então eu creio que Deus tem nos protegido de dia e de noite. Amém, vamos aplaudir, igreja, glória a Deus. Essa semana, glórias a Deus, irmão. E eu estava falando hoje aqui na escola bíblica para a irmã Brena, quando ela foi ontem, na oração, ela contou esse testemunho, e eu disse: isso é porque vocês estão posicionados em Deus. Se vocês não tivessem posicionados em Deus, isso não teria acontecido. Então, você vê aquilo que a gente faz pela obra, quando você honra a Jesus, quando você honra a igreja, quando você se coloca ao lado do Senhor, ao lado do seu líder, ao lado do seu pastor, Deus, Ele trabalha. No nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmã Nava. Essa semana também, o João foi sair no carro, 6 horas da tarde, para rodar.
antes de ontem, acho que foi. E ele abriu o portão e ficou um pouquinho ainda o portão para ser aberto. E aí eu fui lá fora e vi ele já saindo. Aí eu fui lá e abri o portão. E ele saiu, só que ele saiu e colocou a chave dele do lado do portão, do lado de fora. Abriu e botou a chave do lado de fora. E aí eu peguei e fechei o portão. Não vi a chave, 6 horas da tarde. E a chave dele é a chave que tem muito... É um molho de chave, tem várias chaves. E ele saiu. Quando ele voltou lá para 11 horas da noite, foi voltar, que ele procurou a chave dele. Cadê a chave? Quando ele parou na porta de casa, que ele foi procurar a chave estava no portão. Passou das 6 da tarde às 11 horas da noite, a chave lá no portão. E a gente vê a mão de Deus dando o livramento. É Deus dizendo assim: eu estou contigo. Porque se a gente não tivesse na obediência, algo pior teria acontecido. Da mesma forma, aqui do irmão Ivael. Tem até outro testemunho que eles têm também aí, do dia 14, né? Tem um testemunho que eles têm aí. Quer contar aqui? Vem contar logo. Conta aí. Vem contar. Vem contar para edificar, para você saber que você está posicionado em Deus. Será que Deus está nessa igreja, irmão? Será que Deus está na minha vida como pastor? O que aconteceu dia 14 de dezembro, irmão Ivael? Dia de sábado, que foi um dia que Deus trouxe livramento. Dia 15, Deus disse para me nomear ele e a irmã Breno como tesoureiro da igreja. Mas no dia 14, eu estive na casa dele porque Deus me deu um livramento. Aconteceu uma situação difícil e um áudio foi parar no meu celular, que não era para vir no meu celular. E por causa desse áudio eu fui na casa deles. E aí nós tivemos ali uma conversa e eles estavam aflitos. O inimigo estava trabalhando para tirá-los da igreja. O vento que o diabo soprou foi muito forte. E o diabo levantou de todas as maneiras para tirá-los da igreja. E eles dali naquele dia, eles estavam duvidosos se ficavam, se saíam. Houve alguém até que disse que eu não tinha que estar aqui mais e que a pessoa tinha que estar aqui no meu lugar. E ainda convidou ele para sair da igreja com a irmã Brena. E eles estavam ali enfrentando uma luta naquele dia, naquela semana. E ficaram temerosos, se dizimavam, se não dizimavam. Conte aí, irmão Ivael, como foi então, a irmãos, batalha? A gente teve um mês bastante turbulento, né, aqui na igreja. E o mês anterior... Mês de dezembro, né? E no mês de novembro no meu trabalho eu tinha feito uma venda espetacular, onde me rendeu muito dinheiro, né, pelo menos para mim. E eu tinha um dízimo alto, né, ao meu ver. E chegou tanta coisa aos nossos ouvidos que a gente ficou muito duvidoso. Só que a gente orou, a gente esperou. E em meio a tanta confusão, a tanta coisa que a gente escutou, a gente decidiu que não ia abandonar a obra. E aí eu mandei o dízimo pro pastor. Eu acho que foi no dia 14. No dia 14. E no mesmo dia, né? E no dia 14 eu ainda não tinha condições de pagar o aluguel. Foi. E o dízimo chegou, eu acho que eu tinha R$300 naquele dia. No dia 14, o aluguel é 1.200. E eu tinha 200 reais, 200 e pouco, eu tinha ali naquele dia. Naquele dia eu só tinha esse dinheiro, porque eu estava em oração a Deus, orando ao Senhor. Então a gente é bom para falar isso, para os irmãos terem uma ideia. Como o diabo se levanta para arruinar a obra do Senhor, para atacar. Mas Deus tem mostrado tanta fidelidade dele na minha vida. E aí? E naquela semana, né, do dia 14 e 15, a gente tava... As vendas não estavam saindo. As vendas estavam muito fracas com relação à hamburgueria, né? E aí a gente já estava meio preocupado com o que está acontecendo, sendo que a gente já tinha, pode-se dizer que tomado um posicionamento contra o pastor, né? A gente estava só vindo, só que aí a gente estava muito turbulento, né? A nossa situação, e as coisas não estavam andando, não estavam progredindo. E aí foi quando... As portas se fecharam. As portas estavam fechadas, e foi quando o pastor recebeu esse áudio, né? Por engano. Um áudio que foi algo de Deus. E
foi bater no celular dele esse áudio. E aí o áudio era para outra pessoa, mas chegou no meu celular. A pessoa, em vez de mandar para outra pessoa, mandou para mim. O próprio áudio que... Não vou entrar em detalhe não. Deus já resolveu isso. E aí o pastor decidiu, né? Me ligou. E a gente conversou com ele. E aí foi onde tudo foi... Abriu as portas. Foi ali que a gente se sentiu livre, se sentiu leve. E na mesma noite, irmão, o mesmo valor que foi dizimado, ele retornou em venda de hambúrguer. Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir o Senhor? Praticamente o mesmo valor que eles dizimaram ali, que foi quase R$1.000, eles receberam naquele dia. Uma venda bastante. Isso é bom. Eu disse para a irmã Brena, vocês precisam desse testemunho para que, se tem algum irmão que está lá, será que Deus está nessa igreja? É só a comprovação que Deus está aqui, irmãos. Deus está nesta obra, no nome de Cristo Jesus, com tanto livramento que Deus tem dado. Senhor tem nos livrado de uma forma sobrenatural, irmãos. E a irmã Brena disse que dia 14 não é dia de vendas, né? Se uma venda grande. E a gente tentou buscar explicação, né? Porque normalmente quando o pessoal recebe salário, né, pelo início do mês, o pessoal passa a comprar mais. E como a gente estava até com essa tubulação na nossa mente, não saía venda de jeito nenhum, tava um negócio travado, era algo mesmo espiritual. E aí assim que o pastor foi lá, abriu nossa mente, conversou com a gente, orei, tudo começou a fluir. Tudo começou a fluir, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amados? E aí dia 14 é uma dia que não tinha nem explicação de onde foi que saiu essa venda, como foi, não tem. Foi algo divino. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. E nós temos visto, desde que essa família chegou nessa igreja, Deus tem abençoado e tem prosperado a vida deles, para a glória de Deus, no nome de Jesus. O irmão tinha um emprego, depois conseguiu uma empresa melhor, já botaram esse negócio aí depois que eles vieram para cá, e Deus tem abençoado, no nome de Jesus. Amém, amados? Não tenha dúvida de que Deus, Ele está presente nesta igreja. Não deixe o inimigo te paralisar, no nome de Cristo Jesus. Só Deus. Como é que pode você perder um celular e a própria pessoa ligar, e como ele disse, o cara era um cara assim que tinha uma gíria, tinha tudo para dizer, não, vou vender isso aqui, torrar com alguma droga, alguma coisa. O cara ligou e disse, olha, vem buscar seu celular. Só Deus, irmão. Só Deus, porque eles têm honrado. O irmão Ivael, irmã Brenda tem honrado ao Senhor. E Deus diz, honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezem. Amém? Eu quero trazer hoje aqui, eu vou reduzir essa mensagem. Nós temos 6 decisões. Talvez não vai dar para, não quero esticar muito. 6 decisões certas. Aprenda a tomar 6 decisões certas para você ter vitória em 2025. Alguém que quer ter vitória em 2025? Então, irmãos, nós falamos aqui hoje sobre escolhas na escola bíblica. Pense que a escola bíblica, cada lição é assim uma mensagem que está falando com a gente, com tudo que está acontecendo na nossa vida nesse dia. E hoje nós falamos aqui sobre a escolha de duas pessoas, os 2 ladrões da cruz. Um estava à esquerda de Jesus, o outro à direita. Os 2 tiveram a mesma oportunidade. Tiveram a mesma oportunidade de tomar a decisão certa, mas apenas um tomou. Apenas o que estava à direita de Jesus. E é importante a gente dizer que as pessoas, às vezes até o crente, ele tem ainda muita religiosidade. E ele diz assim, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Isso não é verdade. As nossas escolhas vão nos conduzir a um destino. As nossas escolhas estão pavimentando uma estrada que vai nos levar a um destino. Não é eu viver de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer maneira, não me posicionar por Deus e esperar que as coisas venham acontecer. Deus não vai tomar a causa do ímpio, do desobediente, do rebelde, do que se rebela. Não. Deus é um Deus justo. Então, eu quero hoje aqui trazer algumas decisões que você pode tomar, ainda que você tenha feito decisões erradas em 2024.
ou até agora, nesses primeiros dias, mas você pode começar a tomar decisões certas. Você pode começar a tomar decisões certas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 Crônicas, antes de Salmos, você vai voltando, você vai encontrar ali o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Igreja Renovada, Presbiteriana Renovada de Floriano. Se você toma uma decisão certa, você não precisa se preocupar com o teu futuro. Não precisa. Se você toma uma decisão por Deus, você não precisa se preocupar com o teu futuro, porque o próprio Senhor vai cuidar disso. Encontraram aí? 2 Crônicas 32, versículo de número 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Deus diz assim para você hoje: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se reanimou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aprenda a tomar decisões certas. Se você tiver um papel, tiver uma caneta, quiser anotar, você vai poder fazer isso. Aprenda a tomar decisões certas para você ter vitória em 2025. Entenda uma coisa, meus irmãos. Nós vencemos na força do poder de Deus. Amém? Nós vencemos na força do poder de Deus. Nós vamos vencer na força do poder de Deus. Nós precisamos entender também que palavras são poderosas. Palavras são poderosas. E por serem poderosas, palavras podem derrubar uma pessoa e palavras podem levantar. Você pode derrubar a vida de uma pessoa, você pode levantar a vida de uma pessoa. Você pode jogar alguém para baixo e você pode levantar, dar força para uma pessoa através das tuas palavras. E o texto aqui que nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo de número 8, diz que o povo se animou. Olha aí, ó. O povo, deixa a tua Bíblia aberta, o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Se ele tivesse dito palavras contrárias, o povo teria sido desanimado. Mas o texto disse aqui que o povo se animou, se encorajou. O povo foi fortalecido, foi estimulado. O povo ganhou vida, o povo foi inspirado. O povo se alegrou com as palavras do rei Ezequias, com a palavra do líder. Agora, como é que eles chegaram a essa realidade deles serem fortalecidos? Olha o que diz aí o capítulo 31, versículo de número 20 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20, diz assim, ó: foi isso o que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido, ou prosperou. A Bíblia vai nos mostrar que Ezequias, ele foi um rei muito bom.
foi um líder bom, um homem que tinha temor a Deus. E por ter temor a Deus, a Bíblia diz que ele andou ali nas leis e nos mandamentos de Deus, que ele passou a buscar a Deus, ele fez de todo o coração e ele foi bem sucedido. E aí no capítulo 32, continua dizendo assim, ó: depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e com seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. 4. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre ela, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhe falou ao seu coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se reanimou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então nós vamos ver aqui nesse capítulo 32 algumas decisões certas que Ezequias tomou e que nós também podemos tomar para prosperarmos, para sermos bem-sucedidos. E a primeira decisão certa que o rei Ezequias tomou está aí no versículo 3, ó. O texto diz: decidiu, quando ele foi atacado pelo rei da Síria, que era um inimigo cruel e perverso, muito numeroso. Você vai ver depois que ele tinha um exército ali de 185 mil homens que foram abatidos por um anjo do Senhor. Ele era um exército que havia destruído todas as outras nações, todas as cidades do reinado de Judá, haviam sido capturadas, só faltava uma. Só tinha uma cidade, que era Jerusalém, que ele não havia capturado. Como ele disse: eu já capturei todos, já derrotei todos, eu vou derrotar isso aí, que isso aí é pequeno. Isso aí é pequeno. Olha, é aí que o inimigo cai, quando ele subestima, quando ele olha para alguém e despreza, quando ele olha para uma igreja e diz: não, aquela igrejinha ali não vai para frente não, não, aquele irmão ali, aquela empresa tão pequenininha, não, aquela pessoa ali, ó, não vai conseguir, é muito fraco. O inimigo sempre usa do escárnio, da zombaria, da afronta. E Senaqueribe começou a afrontar. Ele liberou uma carta aberta para que todos ali ficassem apavorados diante da afronta dele. Ele humilhou tanto o rei Ezequias, que ele mandou dizer: se tu tiver 2.000 homens que podem montar cavalos, eu te dou os cavalos. Quando você vê alguém se levantar com escárnio, com zombaria, tentando diminuir, desqualificar uma pessoa, você pode ter certeza que em pouco tempo essa pessoa é derrubada. Em pouco tempo Deus derruba. Pode ser forte, pode ser grande, pode ser o que for, porque Deus não aceita a zombaria. Deus não tolera uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa altiva, uma pessoa que tenta diminuir, que tenta desqualificar outra pessoa. Então Senaqueribe, ele vai enviar uma carta para o rei Ezequias, e ele vai tentar diminuir o rei. Ele diz: olha, nós já conquistamos todas as vitórias, nós temos um exército numeroso, se tu tiver aí 2.000 homens que montem cavalos, eu mesmo te dou os cavalos.
E aí a Bíblia diz que quando o rei Ezequias, ele é afrontado, ele diz: eu preciso tomar algumas decisões para que eu tenha vitória. A primeira coisa que ele vai fazer, e que Deus vai mostrar para nós, está no versículo 3, que ele diz: decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia da fora da cidade. Primeira coisa para você vencer nesse ano 2025, se você tivesse caneta, seria muito bom. E eu até aconselho que você traga para a igreja uma caneta e uma agendazinha. Não confie na sua mente. Você ouve uma palavra aqui, às vezes você vai precisar dessa palavra depois, você não vai lembrar. Tanto é, se eu perguntar para você qual foi a mensagem do culto de quarta-feira, de domingo, você não sabe. Nós terminamos esquecendo. E as mensagens que a gente anota, a gente guarda. E aí daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada. A primeira coisa que ele fez foi buscar conselhos. Ele precisava tomar uma decisão certa. Algumas decisões ele precisava tomar. E a primeira coisa que o texto diz aqui, quando ele foi atacado, ele foi procurar conselhos. Ele foi procurar conselhos. Aqui eu já quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui hoje. Você que nos assiste aqui pelas redes sociais. Com quem você está buscando conselhos? Quem é que está falando ao teu coração? Nós vimos aqui o irmão Rivael falando do risco que ele correu, ele e a irmã Brena, a esposa dele, por causa de palavras, de mensagem que estavam chegando no celular dele, ali ó, e o inimigo certamente estava armando algo para arruinar a vida deles, para tirá-los da fé. Quem é que está te aconselhando hoje? Quem é que você busca um conselho? Você está se aconselhando com quem? O que você está esperando do ano de 2025? Você está buscando conselhos com quem nesse ano 2025? Para que você tenha risos, para que você tenha dentro da tua casa voz de júbilo e de salvação, e não voz de lamento, voz de dor, voz de tristeza. Que chegue o teu final de ano 2025 e você tenha ali alegrias, tenha riso na tua vida. Com quem você está se aconselhando? Com quem você está se aconselhando? É incrível, irmãos, como as pessoas, eu vou falar diretamente os crentes, com quem um crente deve se aconselhar? Um crente de uma igreja, ele deve buscar um conselho com quem? Quem é a pessoa que ele deve buscar um conselho para ele tomar uma decisão? Com o líder da igreja. Uma das pessoas para você tomar uma decisão na vida, seja ela de qual ordem for, de qualquer área, é o líder que Deus colocou. E aí muitas vezes o inimigo vai usar alguém, vai usar um irmão, uma irmã, uma pessoa para querer te dar um conselho, que muitas vezes vai contra aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Existem crentes que às vezes vai tomar conselho com o pessoal lá no trabalho, conselhos espirituais, vai levar problemas espirituais para pessoas naturais, pessoas carnais. Há pessoas que pegam um problema que estão vivendo e vai levar para familiares, a família que não vive a fé. Qual é o conselho que isso pode gerar na vida dessa pessoa? O que é que pode vir de fora do reino para dentro do reino? Eu estou no reino, eu estou em Cristo Jesus, mas eu vou buscar o conselho lá fora. Eu vou pegar um primo, vou pegar um irmão, eu vou pegar um tio, vou pegar um parente que não vive a fé, e eu vou perguntar para ele: o que é que eu devo fazer? Aonde isso vai dar? Qual é o resultado que essa pessoa vai ter no final com aquele conselho que às vezes vai parecer ser um conselho bom? É meu irmão que está falando, é minha irmã. Ele está vivendo a fé? Essa pessoa serve a Jesus Cristo? Essa pessoa teme a Deus? Essa pessoa teme ao Senhor? Se essa pessoa não teme a Deus, como é que esse conselho vai dar certo? Como é que uma pessoa que trabalha lá no teu trabalho vai te dar um conselho espiritual se essa mesma pessoa não tem uma vida de fé? A Bíblia diz: o que tem a ver a luz com as trevas?
O que tem a ver a noite com o dia? Mas tem gente que faz isso. Isso chama-se loucura, insensatez. Você deixar, você ter uma situação, você está debaixo de um ataque espiritual, o diabo está tentando te neutralizar, o diabo está ali ameaçando arruinar a tua vida espiritual, a tua vida familiar, a tua vida conjugal, a tua vida financeira, a tua vida profissional, e você vai pegar um conselho fora da fé. Aonde isso vai dar? Qual é o resultado que essa pessoa vai ter no final com esse conselho? Com quem eu, pastor Clécio, aqui, tenho que pedir um conselho, meus irmãos? Ao meu líder, ao meu superior. Eu nunca esqueci que veio uma vez aqui de São Paulo, um casal de pastores, que hoje é o pastor Ricardo Medeiros e a pastora Miriam. Ele é psicólogo, inclusive lá da MISPA, mas antes era o pastor Geraldo e a pastora Lúcia. E eu queria ir fazer um trabalho lá na cidade de Jeromém, 20 quilômetros depois de Jeromém, na Barra do Lance. Mas irmão aqui conhece, muitos irmãos conhecem aqui. Irmão Rivael, que vai para Bertolini, conhece. Eu queria fazer um trabalho lá, porque uma irmã tem uma igreja lá, a irmã Dália. Perdeu recentemente o marido. E ela queria que eu fosse fazer esse trabalho. E aí eu pensei em fazer esse trabalho lá na Barra do Lance. Aí quando veio esse pastor conselheiro para cá de São Paulo, eu, é claro, não sou bobo, fui lá perguntar para ele: para que acha de eu fazer esse trabalho lá na Barra do Lance? Não vá. Cuide da sua igreja aqui em Floriano. Ah, mas lá tem muita gente, lá está juntando muita gente, lá tem um trabalho, já tem um grupo lá, já tem um templo. Não vá, pastor. Cuide da sua igreja em Floriano. Se eu fosse outro, eu tinha olhado para a minha experiência, olhado para a aparência que o negócio ia dar bom, eu teria ido para lá e teria fracassado. Com quem você está buscando? Com quem você está disposto a buscar conselho a partir de hoje? Você está passando qual o problema hoje? Qual é a luta? Qual é o ataque que Satanás está sobre a tua vida? Quantas não são as pessoas que estão debaixo de ataques de Satanás e elas ficam caladas? Elas não abrem o coração, irmão, já passei por isso. Se você está debaixo de um ataque de Satanás na tua vida e você não abre o teu coração, você não busca conselho, você vai ficar sendo alvejado por Satanás. E isso ele pode te levar à destruição. Agora é o seguinte: quando você buscar um conselho, você tem que fazer outra coisa. Você tem que fazer outra coisa. O que, pastor? Leve o conselho diante da Bíblia. Pode ser de quem for. Leve o conselho diante da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz a respeito desse conselho que essa pessoa me disse? O que tem a ver esse conselho que essa pessoa me disse com a Bíblia? Porque alguém pode te dar um conselho que parece ser bom, mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia vai falar outra coisa. Eu já falei no exemplo aqui de uma mulher que estava passando um problema na vida conjugal e ela foi procurar uma psicóloga. Tudo bem, procurou uma psicóloga. Só que a psicóloga disse para ela: procura uma mulher para resolver esse problema de frieza espiritual na vida, de frieza entre você e teu marido. Olha só o conselho que a psicóloga disse. Ela foi para outro psicólogo. O psicólogo disse para ela procurar se relacionar com um homem para que o casamento depois viesse a ser aquecido. Na terceira vez ela foi procurar um pastor. E se ela tivesse feito a primeira coisa? E se tivesse feito a segunda? Todo o conselho que você receber, coloca diante da Bíblia. Que tem gente que está debaixo de conselhos aí e nunca pegou e disse: espera aí, mas agora eu vou ver o que Deus disse sobre isso que essa pessoa me disse. Bom, meu pai me disse que é para me fazer isso aqui. Bom, minha mãe disse que é para me fazer isso aqui. Bom, meus filhos disseram para me fazer isso aqui. Bom, meu amigo lá no trabalho disse que é para me fazer isso aqui. Mas o que é que a Bíblia diz com esse conselho? Então traz para a Bíblia. Amém, igreja? No nome de Cristo Jesus. Segundo conselho, segunda coisa, segunda decisão certa para você tomar em 2025. O que o rei fez? Versículo de número 30, capítulo 32, versículo 3. Decidiu em consulta, em conselho com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. Porque o inimigo, ele estava vindo contra
o rei Ezequias contra o rei de Judá, e havia, é como se tivesse aqui o rio Parnaíba, havia ali as águas que abasteciam a cidade de Jerusalém. Então ele disse agora, peraí, se os inimigos vão vir, eles vão precisar de água. Então vamos tapar aqui o córrego, de modo que eles não sejam alimentados, de modo que eles não sejam fortalecidos. Então preste atenção, o rei Ezequias, ele decidiu tapar as fontes das águas, para que os seus inimigos não bebessem. Pastor, o que isso significa? Deus está dizendo para aqui, para você que está nessa noite, aqui ó, não sacie mais a sede do seu inimigo. Não sacie mais a sede do seu inimigo. Não dê alimento para o seu inimigo. Ezequias disse, quando eles vierem, eles vão precisar de água, eles vão querer o nosso inimigo, vão beber. Se eles beberem, eles vão ser saciados. Se eles beberem, eles vão estar fortes. Se eles estiverem fortes, vão nos vencer. Mas se a gente impedir que o inimigo beba, que ele seja saciado, ele vai ficar com sede. Ele não vai ter a sua sede saciada. Então preste atenção, Deus está dizendo aqui para você, não sacie mais a sede do teu inimigo. Não sacie mais a sede de Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Não dê mais lugar ao diabo. Não alimente mais. Não dê força a Satanás na tua vida. Não dê força mais para o teu inimigo. Como é que se dá força para o inimigo? Com ira? Com ódio? Com medo? Com raiva? A incredulidade. Não acredito mais. Eu não acredito mais. Tem gente que diz assim, não acredito mais em Deus, não acredito mais nas promessas, não acredito mais no casamento, não acredito mais que a minha vida financeira vai ser mudada. Perdeu a fé a pessoa. O que é que Hebreus capítulo 3 versículo 12 diz aí? Abra a tua Bíblia, deixa aí voltada aí, deixa aí marcada em 2 Crônicas, mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3 versículo de número 12. Hebreus 3, 12. Olha o que está escrito lá no finalzinho do Antigo Testamento, depois de Timóteo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz assim a palavra do Senhor. 3:12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um perverso coração incrédulo ou de incredulidade que o leve a se afastar do Deus vivo. A incredulidade leva a pessoa a se afastar da fé. A pessoa às vezes está dentro da igreja, pode estar até dentro da igreja, pode estar até lendo a Bíblia, mas ela não acredita mais em Deus. Não acredito mais. Não acredito que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Não acredito que Deus vai fazer alguma coisa na minha casa. Não acredito que Deus vai fazer alguma coisa no meu trabalho. Incredulidade. A Bíblia diz que a incredulidade afasta a pessoa do Deus vivo. Então a pessoa não pode mais alimentar a incredulidade. A pessoa tem que fazer alguma coisa. A pessoa tem que pedir perdão a Deus pela incredulidade, no nome de Jesus. Você não pode ser a vida inteira como Tomé, não acredito. Mas Tomé, ele esteve aqui hoje, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. Eu não acredito enquanto ele não mostrar aqui as mãos, os furos. Jesus apareceu e mostrou os furos para ele, e ele disse, Senhor meu. Aí Jesus disse para Tomé, você viu? Você creu porque você viu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Essa é a verdadeira fé. É quando você não está vendo, mas você crê. Você acredita? Não alimente mais a ansiedade, não alimente mais o medo, não alimente mais a depressão, não alimente mais o desejo de vingança. Não dê
alimento mais a pecados sexuais na tua vida. O rei, ele decidiu tapar ali as fontes para que o inimigo não fosse mais alimentado. De que é que o inimigo está se alimentando na tua vida? Não alimente mais, toma essa decisão a partir de hoje. Terceiro, no nome de Cristo Jesus, terceira decisão certa para você ter um 2025 abençoado, um 2025 de vitória. Vamos lá para o capítulo 32, no versículo 5, 2 Crônicas 32, 5, diz assim: Ezequias se animou e restaurou a muralha da cidade. Ele restaurou a muralha da cidade. Terceira decisão certa: restaure os muros. Onde você está frágil, meu irmão? Onde você está frágil, minha irmã? Qual é a área que você está sentindo a fragilidade na tua vida? Onde há uma ferida aberta? Onde há uma ferida sangrando na tua vida? Onde há brechas na tua vida? Libere o perdão. Libere o perdão. Quem já te feriu? Quem já te magoou? Libere o perdão. Não deixe o muro aberto. Quando o rei Ezequias viu que os muros estavam precisando ser restaurados, ele foi lá. Não caminhe mais 2025 com aberturas, com brechas no teu coração, com brechas na tua vida espiritual. Libere o perdão no nome de Jesus. Fale o nome da pessoa. Ore pelaquela pessoa que te magoou. Ore pela pessoa que te feriu. Ore pelaquela pessoa que trouxe um dano na tua vida. No nome de Jesus, libere o perdão. Feche os muros, feche as brechas, para que o inimigo não tenha mais acesso. No nome de Jesus Cristo. Quarta decisão que você pode tomar corretamente agora nesse ano de 2025. 2 Crônica 32, versículo 5 diz assim: e construiu torres sobre ela. Construiu torres. Nós começamos sábado agora a construir torres aqui. Nós começamos a construir a torre. Que torre é, pastor? A oração. É uma decisão certa. Você vir para a oração na igreja. Você sair da tua casa, sair do teu comodismo, sair de onde você está e vir aqui. Orar. Buscar o Senhor. No nome de Cristo Jesus. Quando você vai ver a história do rei Ezequias, lá em Isaías 37, quando ele é atacado, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para a casa de Deus, é ir para a casa do Senhor e apresentar a carta, aquilo que o inimigo apresentou para ele, a afronta que o inimigo apresentou para ele, ele leva para a casa de Deus e ele vai orar. Todo sábado, 4:30 da tarde, nós estamos aqui orando. Todo sábado a gente vai estar aqui construindo uma torre de oração, uma só, mas existe a nossa casa. Jesus vai dizer lá em Mateus que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Sabe, esse detalhe é tão importante. Não é você entrar e encostar a porta, não. É você fechar. Para que se alguém tentar entrar, a pessoa não entre e a pessoa saiba que você tem algo ali importante que você está fazendo. Jesus está dizendo que temos que entrar no nosso quarto e fechar a porta. Desliga o celular. Desliga o teu celular. Crie uma torre de oração dentro da tua casa. Crie uma torre de oração dentro da tua casa. O rei Ezequias, o texto diz que ele restaurou os muros, mas construiu torres. Construiu torres. Vem orar na casa de Deus. O diabo não teme um cristão honesto. O diabo não teme um cristão que leia a Bíblia. Não teme. Agora o diabo teme um cristão que dobra o joelho. Porque quando você ora, você vai atacar o céu. Quando você ora, você entra na batalha, entra na guerra. No nome de Jesus, construa torres de vigia. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Se posicione no mundo espiritual. Como é que o diabo está te atacando, e meu irmão e minha irmã? Você vê o ataque do Satanás contra a tua vida e
e você não se junta no grupo de oração? Você não se levanta na tua casa durante 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, você não se levanta em oração, em jejum? O que Jesus vai dizer lá em Marcos 29? Marcos 29, Jesus vai dizer que existe casta de demônio que só sai através da oração e do jejum. Você não jejuou ainda um dia? Você já entrou 2025? Não planejou um jejum na tua vida? Nós já estamos no 5º dia do ano de 2025. Você não tirou ainda, não fez um esboço. Você não se programou para jejuar pelo menos uma vez no mês de janeiro? Você está enfrentando ataque. O inimigo está com toda a fúria contra a tua vida. Ele quer que você viva desse mesmo jeito, que você fique só aceitando o ataque dele. E você ainda não jejuou. Você não está jejuando. E é interessante, irmãos, que às vezes até pessoas dentro da nossa família vão tentar impedir a gente de fazer a vontade de Deus. É muito comum que as pessoas da nossa família, elas, na boa intenção, elas queiram tomar a direção de Deus, igual aconteceu com Maria, com Jesus. Quando acabou o vinho, Maria já foi querer tomar na frente, só que ali Jesus já havia sido batizado. E depois que Jesus foi batizado, quem assume o comando, o controle da vida de Jesus é o Pai. Ali a dependência todinha dele, ele já não é mais o filho da Maria e do Zé, ele agora é o filho do Deus Altíssimo. Por isso que quando o vinho acaba e Maria está lá, ela vai lá para tentar dar uma direção para Jesus, dar um comando. Acabou o vinho. E ele já posicionado corretamente, ele diz para ela: mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Chamou nem de mãe. Mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Ainda não chegou a minha hora. No nome de Cristo Jesus. Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. Jesus disse: não há carta de demônio que não saia através de oração de jejum. Se posicione. Você está enfrentando uma luta. Você está enfrentando uma guerra. No nome de Cristo Jesus. O inimigo está te atacando e você não está orando, não está jejuando. Você quer que portas se abram. Você quer que milagres aconteçam na tua vida. Você quer que pessoas sejam salvas. Não tem ninguém na tua casa para ser salvo, não. Você não está desejando que alguém na tua casa seja salvo, mas não. Você está vivendo de uma maneira com a mente tão cauterizada, que você já não tem mais aquele desejo de ver alguém, um familiar na tua casa salvo. Você está a esperar a morte. A morte do pai, da mãe, do filho, do irmão, do tio, do avô, da avó. Você vai esperar? Ou vai lhe dizer: Satanás, aqui não? Ou vai lutar? Foram 5 anos chorando pela vida do João Batista. Joelho dobrado, orando, chorando. Chorando literalmente. Está aqui resposta de oração. No nome de Cristo Jesus. Enquanto ele estava aí em Salvador, Alagoas, Natal, Fortaleza, bebendo, rodando, virando bicho aí, na prostituição, eu estava com os meus joelhos dobrados, porque eu sabia que Jesus tinha um chamado na vida dele. Com 2 anos de idade, as irmãs do ciclo de oração, lá em Picos, já diziam: esse menino aqui vai cantar para Jesus, vai ser músico. Hoje ele está aqui, cantando, adorando, louvando ao Senhor. E eu sabia que ele tinha uma promessa. Então quem era que não queria que ele estivesse de trás do altar, aqui no púlpito? Satanás. Quem é que não quer o teu familiar aqui? Satanás. Quem é que não quer o teu pai salvo? Satanás. Quem é que não quer a tua mãe, o teu cônjuge, os teus filhos, teus parentes salvos? Satanás. Tu vai enfrentar essa guerra com Satanás como? Tu vai achar que Satanás vai o quê? Vai sair? Ele vai dizer: não, eu vou sair da tua vida assim, vou olhar para a tua cara e vai sair? Sai não. Você tem que mandar ele embora. Você tem que expulsar. Você tem que dizer: para trás, Satanás. Sai do meu caminho, Satanás. Arreda-te, Satanás. Foi isso que Jesus disse quando Satanás estava usando a boca de Pedro. No nome de Cristo Jesus.
Você precisa construir torre de vigia. Eu disse aqui na igreja, eu disse aqui há um ano atrás, ou mais de um ano atrás, o pastor Hernandes Santos, ele disse, dentro de poucos anos, o crente que não estiver orando, ele vai cair. Crente que não tiver uma vida de oração, não vai aguentar o que está para ouvir. As coisas vão afunilar. As coisas vão piorar. Eu ouvi ontem um pastor, que ele já tinha visto Deus usar ele em profecia, e a profecia se cumpriu. Ele está dizendo aqui, ele estava dizendo nesse vídeo, que vai haver saques aqui no Brasil. Você está preparado para isso? Você está preparado se houver um saque aqui em Floriano? Se houver uma carestia, uma fome, se houver uma situação de desespero, você está preparado para continuar firme na fé? Você acha que vai ser sustentado com como? Se houver uma situação crítica, se você for despejado, se você for abandonado, se você for traído, você vai se sustentar como? A gente tem que se preparar para o dia mau. Jesus diz aqui, Jesus tinha uma vida de oração. Jesus, sendo Deus, tinha uma vida de oração. Você está achando que é forte? Paulo diz, aquele que pensa que está forte, cuidado para que não caia. Construa torres de vigia. Tenha uma vida de oração. Você não faz lá sua programação financeira, você não faz lá sua programação da semana, você lá não tem lá o seu cronograma, coloca lá agora a partir da tua agenda, minha vida de oração aqui na semana. Reino de Deus, buscai o reino. Depois você vai estar chorando, meu Deus, o Senhor não me ajudou. Deus disse, eu te avisei, eu usei meu servo, eu usei o meu profeta para te dizer que tu tinha que ter uma vida de oração. Aí você não aguenta o baque, vai querer culpar Deus, vai fazer outra coisa aí. E esses dias o diabo tem se levantado aí com força. Mas aqui a Bíblia diz, a palavra do Senhor disse, sejam fortes. Sejam fortes e corajosos. Oração não é para gente covarde, não. Oração é para gente corajosa, para gente forte. Só os fortes oram. Os fracos, eles ficam esperando que as coisas aconteçam. Construa no nome de Jesus Cristo. Se posicione em nome de Jesus. Em nome de quinta, vamos dar para falar aqui, é rapidinho. Quinta decisão para você tomar em 2025. Talvez você vai sair daqui e esqueceu. Não. Ele diz, versículo 32, 5. Ezequias animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. O que o rei fez? Construiu armas e escudo. Vai enfrentar o inimigo. O inimigo está vindo aí com muita força. E o rei disse, o inimigo está vindo aí, um exército poderoso. Espera aí, nós precisamos de armas e escudos. Se nós vamos lutar, nós temos que ter armas e escudos. O que isso significa, igreja presbiteriana renovada de Floriano? Use a palavra de Deus para atacar Satanás. Use a palavra de Deus para atacar o inimigo. Libere a palavra de Deus aqui, na tua boca. Libere. Para você liberar a palavra na tua boca, ela tem que entrar no teu coração. Medite na palavra, memorize a palavra, escreva lá 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes. Eu uso essa técnica. Eu escrevo um versículo 20 vezes e falo ele 20 vezes, aí memorizo. Aí o inimigo vem atacar, você ataca ele com a palavra. Ataca ele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não serei. Deus não disse que o inimigo não vai me atacar, mas ele diz que vão me atacar, mas 1000 vão cair. Do meu lado 10.000, à minha direita, mas eu não serei atingido. Vou estar de pé. Eu vou estar de pé e eu vou atacar o inimigo com a palavra na minha boca. Construir o quê? Armas e escudos. O que é o escudo? É a defesa. Satanás diz uma coisa, você usa a fé. Você usa ali a fé, o escudo da fé.
como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17. Vamos abrir? Efésios, deixa marcado aí, depois a gente volta aqui rapidinho. Mas é bom a gente ler esse texto, Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Vamos ler o 14. Paulo diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armas e escudo. A arma você ataca, o escudo você defende. O inimigo ele vai atacar a tua mente, ele vai lançar dardos na tua mente. Você vai usar o escudo da fé, no nome de Cristo Jesus. O rei, ele construiu armas. Se debruce sobre a palavra, medite na palavra do Senhor, proteja a tua mente das notícias ruins, das vozes contrárias, das palavras negativas, no nome de Jesus, da palavra de desânimo. Use a palavra do Senhor para atacar, e use ali a palavra do Senhor como escudo. Amém, amados? No nome de Jesus. E sexta decisão para você vencer: não se vitimize. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas se fazem de vítimas. Não deu sorte, não isso, nem aquilo. Entrou um rapaz aqui naquele dia, irmão Pedro Filho, aquele rapaz aí, estava meio embriagado. Oramos aqui por ele no final da... O João até ficou preocupado, porque ele estava assim meio embriagado. Mas ele começou a chorar aí, eu botei ele para sentar. Aquele homem estava sofrendo. Ele entrou aí, estava aí, bêbado. E a gente às vezes tem que estar atento. E ele começou a chorar, dizendo que Deus não se importava com ele, que Deus não dava uma família para ele. E aí qual é o caminho que essas pessoas procuram? A droga, a bebida. Uns dão cabo na sua própria vida, porque elas ficam se vitimizando. Não se vitimize com aquilo de ruim que vier, porventura, você passar na vida. Não se ache uma vítima. Não se ache um coitadinho, uma coitadinha. Não. No nome de Jesus. Ezequias não pegou lá, ficou acuado, igual um tatu que é acuado pelo um animal, pelo um cachorro. Ele não ficou acuado. E agora nós somos tão pequenos, agora o que é que nós vamos fazer? Não. Ele disse: sejam fortes, sejam corajosos. Maior aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é Deus do que qualquer ataque de Satanás. Maior aquele que está conosco do que aquele. Com eles está o braço da carne, conosco está o braço do Senhor. Você tem que crer que Deus está contigo no momento difícil, no momento crítico, no nome de Cristo Jesus. Não se faça de vítima. Não colabore com Satanás. Fulano de tal ali está passando isso, está passando aquilo. Não! Coitado é Satanás, se não tem mais jeito para ele. Ele já está destinado a ser lançado no lago do fogo do enxofre. Quando nós passarmos nessa vida, nós vamos ser coroados, estaremos com o Senhor na glória. Nós estamos batalhando as batalhas do Senhor. Você não vai ver um apóstolo que foi preso, que foi surrado, que foi espancado, que foi apedrejado. Paulo recebeu 5 açoites de 40 menos 1. Passou por naufrágio. Foi picado por uma serpente venenosa que matava a pessoa em questão de minutos. O cara passa por um naufrágio, passa 14 dias sem comer.
Um navio é lançado nas pedras. Quando ele sai daquele naufrágio, uma serpente venenosa morde ele ali. E todo mundo disse: esse cara está devendo alguma coisa para estar passando por isso. Devendo coisa nenhuma. Ele tinha uma vida com Deus. E não ficou dizendo: ah, meu Deus, olha o que o Senhor permitiu comigo. Eu estou te servindo, eu estou abrindo obra, eu estou abrindo igreja, eu estou pregando o Evangelho. Olha o que o Senhor está me deixando passar. Eu passei por esse naufrágio, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo levado preso para Roma. E agora uma serpente venenosa me morde. Ele não disse isso. Ele manteve, foi a fé firme. E a Bíblia diz que depois todos mudaram a opinião dele. Às vezes Deus vai permitir você passar por uma situação como se Deus estivesse contra você. Se você não se fizer de vítima, a situação vai ser mudada. E toda a opinião contrária vai ser mudada também na tua vida. Deus vai honrar a tua fé, vai te sustentar. José, Deus deu um sonho para ele. Os irmãos foram indiferentes a ele, jogaram na cisterna, venderam o irmão, sustentaram uma mentira 22 anos contra o pai. Pensou se a pessoa mentir contra a tua vida, espalhar uma mentira na tua vida por 22 anos? 22 anos. Depois o pai dele, Jacó, veio saber que ele não tinha morrido coisa nenhuma. Pegaram a roupa de José, mataram lá um animal, passaram o sangue e disseram: uma fera comeu. Matou o José, aqui, ó, só está a roupa dele. E o pai passou 22 anos amargando ali uma morte que nunca existiu. José sendo provado, revendido, acusado, caluniado. Ele aí, ó, me atacou, fez isso. Bota novamente na prisão. Foi esquecido 2 anos depois. Mas dormiu uma noite no cárcere. No outro dia já era governador. Porque não se vitimizou. Não chegou lá na prisão: olha o que fizeram comigo. Eu fui pregar num presídio várias vezes. Aí lá tá cheio de gente assim. Não fez nada, tal. José, quando foi preso: me dá essa vassoura aí, menino. Bora limpar aqui essa cadeia. Bora ajeitar esse negócio. Vamos botar esse negócio para cá, botar para lá. Vamos ajeitando aqui. Tem atitude, tem atitude. Tem atitude quando você for injustiçado na vida. Não se faça de uma pessoa fraca. Não se faça de uma vítima. Tem atitude. Dê um passo à frente. Faça alguma coisa que as pessoas não estão esperando. Estão esperando você enfiar a cabeça no chão. Estão esperando você começar a murmurar de Deus. Estão esperando você se achar uma pessoa injustiçada, derrotada, esquecida por Deus. Faça como José. Dessa vassoura aqui, bora limpar isso aqui. Isso aqui está fora do lugar. Chegou o dia, o carcereiro disse: rapaz, a partir de agora tu vai ser o chefe da carceragem. Ó, o cara já é o chefe da carceragem, porque não se fez de vítima. Quantas não são as pessoas que estão se fazendo de vítima aí, esperando alguma coisa acontecer? Dê um passo na frente. Toma atitude. No nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Não se vitimize. O texto diz que o rei disse para eles, naquele momento que eles estavam sendo atacados: vou encerrar. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assuste por causa do rei da Síria. Deus está dizendo hoje, Igreja Presbiteriana Renovada: não tenha medo da fúria de Satanás contra essa igreja. Você tem que olhar e dizer: essa igreja foi atacada por Satanás, mas maior é o Deus dessa igreja. Maior é o Deus dessa igreja. Não tenha medo, nem se assuste por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Quem que está conosco? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que diz e as coisas acontecem. Aquele que muda o tempo, muda as estações. Aquele que pode tudo. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Quando ele disse isso, quando ele liberou essas palavras, o que é que aconteceu? O povo se animou. Se anime. Olha para seu irmão, diga: se anime. Se anime. No nome de Jesus Cristo. Diga: tem vitórias para a tua vida. Tem vitórias na tua casa. Tem vitórias nessa igreja. Tem
tem um ano de riso. 2025 é um ano de Isaac, é um ano do riso, é um ano do contentamento, é um ano da honra, é um ano que Deus coroou Abraão. Deus vai coroar a tua fé nesse ano de 2025. Não há poder, não há demônio, não há força, não há multidão que irá impedir a mão de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. A gente